Números capítulo 9, eu gostaria de ler com você. Se pudesse projetar para a gente, a partir do o versículo 15. A Bíblia fala no Antigo Testamento, no livro de Números. Você lembra que o povo estava escravo no deserto? Já no final de Gênesis e começo do livro de Êxodo, a Bíblia fala de um povo de Deus que foi escravizado. É importante a gente conhecer a história bíblica, conhecer como tudo isso aconteceu e esmiuçar aquilo que aconteceu. O povo de Deus, ele se tornou escravo no Egito depois de José ter sido o governador do Egito. Os anos foram passando e o povo de Deus foi crescendo no Egito ao ponto de Faraó colocar aquele povo sobre o jugo, porque ele crescia muito, então o Faraó tinha medo de perder a sua terra para aquele povo que crescia na sua terra, a família de José, que se multiplicava. Então aquele povo se tornou escravo ao ponto de, muitos de nós já sabemos, Deus pedir que Moisés, e levantou Moisés, para Moisés ser um libertador daquele povo. E quando você olha, e quando eu olho para o livro de Êxodo, as 10 pragas, nós temos que compreender que aquilo era uma figura dos nossos dias também. Certo, gente? Deus, nada do que tem na Bíblia é por acaso. Aquilo era uma figura do que acontece na minha e na sua vida. E talvez você que seja um visitante aqui nessa noite, talvez seja esse movimento que Deus esteja fazendo nesses dias na sua vida. Ele está fazendo um movimento para transformar algumas áreas na sua vida, como fez lá no Egito com algumas pessoas. Aquele povo sai então do Egito, sai da escravidão, atravessando o Mar Vermelho com um pé seco, e vivendo já os seus dias no deserto, em trajetória para a terra prometida. Chegamos em Números capítulo 9, que diz: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho. E desde a tarde até a plena manhã havia sobre o tabernáculo uma o que, gente? Próximo versículo. Assim acontecia de contínuo. O que acontecia de contínuo? Uma nuvem vinha sobre o tabernáculo e à noite vinha uma coluna de fogo. Isso acontecia continuamente. Nuvem o cobria e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que as nuvens se alcançavam de sobre a tenda, os filhos de Israel faziam o quê? Todas as vezes que a nuvem se alçava, que ela ia embora, o povo partia. E no lugar em que a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. A ordem do Senhor aos filhos de Israel partiam, e a ordem do Senhor se acampavam por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, muitos dias os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Então, o que esta verdade da palavra de Deus ensina para nós? E quero de fato, queridos, aplicar aos dias que vivemos hoje. Deus ensina, lá na saída do exílio do seu povo, que a movimentação do povo de Deus se daria segundo a direção de Deus. Como? Através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Você leu junto comigo, e eu gostaria que você, peço, estude mais na sua casa esses versículos. O povo não partia enquanto a nuvem não mexia, não saía do lugar. Não era o povo dava passos e então a nuvem andava. A Bíblia diz que o povo, a nuvem parava como um sinal de que essa era a direção de Deus. Então todo o povo de Deus fazia o que, gente? Fazia o que, gente? Parava. Vem comigo. Não me deixa falar sozinho não. E quando aquela nuvem se alçava de sobre eles e passava a se mover, o que o povo fazia? Se movia junto. Isso não é uma realidade apenas para aqueles dias, porque a Bíblia ela se manifesta em ciclos. Você vai olhando para a palavra de Deus, ela é um movimento. Eu até falei aqui, falei sobre
a mulher no poço de Samaria, a mulher samaritana, na terça-feira, e esse nem era o assunto. E aí eu já comecei a falar de um ciclo, ou de figuras, não é? Se a gente for olhar para a Bíblia fala que Jesus encontrou uma mulher à beira de um poço, certo? Em Samaria. Mas se nós olharmos para trás, Jacó encontrou sua esposa à beira de um, Moisés encontrou sua esposa à beira de um poço, pode falar com vontade, diga poço. A esposa de Isaac, Rebeca, foi encontrada pelo Senhor, pelo servo de Abraão na beira de um. Será que isso é de bobeira? Será que as esposas dos patriarcas foram encontradas à beira de um poço, e quando Jesus encontra uma mulher à beira de um poço, isso não tem um significado? E é interessante que Jesus encontra uma mulher à beira de um poço, uma mulher que tinha tido quantos maridos? Quantos maridos? 5 não, 6, porque ele diz assim, você já teve 5 maridos, e o que você está hoje não é o seu marido, era o 6º marido, sabe por quê? Porque a Bíblia ela é muito louca. Jesus estava se apresentando como o marido dela, dizendo assim, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Ele estava se apresentando como Cristo, Filho de Deus, à igreja, ao povo, dizendo, se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Você teve 6 maridos, o 7º, que sou eu, matará toda a sua sede. Sabe por que o 7? Porque a 7 fala da plenitude de Deus. A Bíblia não dá ponto sem nó, mano. A Bíblia é perfeita, e quando a Bíblia está falando lá atrás da movimentação do povo de Deus através de uma nuvem, eu quero lembrar o teu coração, isso é para os dias de hoje. Projeta para nós, por favor, Atos capítulo 13, versículo 4. Atos 13, 4. Vou trazer a gente para o Novo Testamento, para a gente não argumentar e dizer assim, isso é coisa do Velho Testamento, é bobeira. Não é. A Bíblia ela é plena, completa, ela age em ciclos, e aqui a gente vê, vamos ler junto no 3, 1, 2, 3, estes pois, pode voltar, estes pois, o quê? Qual que é a palavra que tem ali? Por quem? Diga assim, o Espírito Santo se movia. Então os discípulos seguiam a sua ordem. Percebe, gente? Essa é a ação da igreja nos dias de hoje. Há uma nuvem que se move e nós precisamos nos mover juntos. E dentro dessa realidade eu quero trazer para você, muitos de nós temos vivido o conforto e a delícia, e trazendo para a nossa realidade, e aí falando como igreja local aqui em Hermelino Matarazzo, mas isso pode se adequar à realidade de qualquer um. Talvez alguém que assista esse vídeo pela internet, isso pode se adequar à sua realidade, mas eu vou falar um pouco da realidade dessa igreja local. Durante 14 anos nós nos reunimos no feriado de carnaval em um acampamento, em um retiro espiritual, onde nós recebíamos ricas bênçãos, e isso aconteceu durante todos esses anos. E eu quero dizer para você, eu acredito que nós andamos debaixo da nuvem de Deus. Eu não digo que foi durante todos esses anos, porque já tem pelo menos 3 anos que a liderança dessa igreja tem estado incomodado com o acampamento, especificamente no carnaval. E eu acredito que Deus se movimentou, percebe? Deus estava dando uma direção para nós. A nuvem se levantou e alçou, e eu acredito que talvez nós tenhamos ficado. Nós tenhamos ficado parado como achando que estivéssemos debaixo da bênção de Deus, e aí nós clamávamos aquilo que vimos agora há pouco: Senhor, abençoa os nossos planos de fazer um retiro no carnaval. Enquanto a nossa oração deveria ser: Senhor, nos dirige a viver aquilo que o Senhor está abençoando. E eu acredito que se nós fôssemos hoje
nesse próximo carnaval, de novo a um retiro, nós estaríamos justamente fazendo essa oração: Senhor, abençoe o que nós estamos fazendo. Senhor, se manifesta lá onde nós estamos indo. Senhor, aparece para nós nesse local, ao invés de atentarmos para a nuvem dele, que eu acredito que para nós já se moveu há alguns anos. Ele não se moveu nos abandonando, ele se moveu nos chamando. Quando a nuvem de Deus se move, ele se move dizendo assim para o povo: vem. Nós precisamos compreender uma coisa: não somos nós que produzimos o mover de Deus, não é o homem não pode produzir o mover de Deus. O mover de Deus se manifesta e a gente acompanha a onda, é igual surfar. A onda vem, você não consegue fabricar onda, quer dizer, uma piscina aí até consegue, mas estou falando, se você estiver no mar, você tem que surfar conforme ela vem. Se ela vem para a esquerda, você tem que entrar para a esquerda, senão ela vai fechar e você não vai dropar a onda. Se ela vier para a direita, você tem que ir para a direita. O mover de Deus é assim, o mover é dele. Diga comigo: o mover é dele. Eu entro no mover que pertence a ele. Deus então não se movimenta, queridos. Deus não se movimenta, não acontece um mover de Deus por causa daquilo que nós estamos fazendo. O mover da nuvem é dele. Foi o Espírito Santo que disse lá em Atos 13, versículo 4, o Espírito Santo quem enviou aqueles discípulos para determinado lugar. A Bíblia diz no livro de Atos que houve uma vez que os discípulos foram impedidos de entrar numa cidade por quem? Quem impediu eles? O Espírito Santo. Essa é a nuvem. Então quero convidar você a uma oração nesse instante para a gente continuar aqui. Feche os seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o meu desejo é perceber o mover da nuvem e andar nele. Eu quero estar na direção que a tua onda está quebrando. Se é para a esquerda, é para lá que eu vou. Se para a direita, eu estou dentro. Em nome de Jesus. Amém. Amém?